paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos na presença do Senhor mais uma semana, mais um dia que o Senhor nos concede. Glórias a Deus, louvamos ao nome do Senhor. Já preparamos o nosso coração, porque quando louvamos a Deus, nós preparamos o ambiente ao nosso redor para ouvirmos a palavra do Senhor. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo de número 25, a partir do primeiro versículo. Depois os irmãos em casa com calma leiam todo esse texto base, tá bom? Para nós pouparmos tempo, eu vou ler apenas 3 versículos, tá bom? Esse texto, ele é constituído de 13 versículos, tá? Nós vamos ler 3 agora, depois com calma, meditando em casa, você pode ler o texto inteiro, tá bom, queridos? Tá lá assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas, é o versículo 2, eram prudentes e 5 loucas. Aí eu pulo para o versículo 13 agora, tá? Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, esse texto que o Senhor colocou no meu coração, ele já vem falando no meu coração durante algumas semanas, acerca desse texto da palavra do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção, para que a gente possa entender um pouquinho aquilo que Deus colocou no meu coração, e aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite, queridos, é que esse texto que eu acabei de falar para os irmãos, constituído de 13 versículos, ele é uma parábola, é uma das parábolas que Jesus, ele disse no seu ministério terreno. E uma coisa interessante para que nós entendamos, é que a parábola, ela tem uma narrativa alegórica, ela tem uma estrutura textual, que Jesus costumava utilizar para transmitir uma mensagem que ele queria transmitir ao seu povo. Uma mensagem muitas vezes indireta, mas uma mensagem carregada de analogias e comparações. Porque o Senhor Jesus, muitas vezes ele queria transmitir uma informação, uma mensagem, algo para alertar, algo realmente para trazer reflexão, e ele usava de parábolas para poder fazer isso. E esse texto, na verdade, ele vai exatamente ao encontro disso que eu quero falar com os irmãos. Agora, uma coisa linda que eu percebo nesse texto, meu irmão, é que Jesus, ele faz um recorte. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o Senhor Jesus, ele faz um recorte da sua igreja, ele faz um recorte da sua noiva, como geralmente é feito no universo estatístico, né? Quando você deseja analisar o comportamento do todo, sem precisar examinar o todo, eu faço uma amostra estatística para perceber o comportamento do todo, sem examinar o todo. E é isso que eu vejo quando eu olho para esse texto. Eu vejo Jesus comparando ali no primeiro versículo que nós acabamos de ler, o reino dos céus a 10 virgens. E ali eu percebo que o Senhor Jesus, ele traz um alerta para todos nós, deixando claro que ali era um recorte, uma amostra da igreja, da noiva que está aqui na terra, que somos nós, meus irmãos. E eu percebo muito bem que aqui Jesus, ele faz um alerta à sua igreja, usando essa parábola. Por isso que nessa noite eu entendo que Jesus, ele quer falar comigo e contigo, nos trazendo uma reflexão, um alerta. E ele usa aqui essa parábola para fazer um alerta a fim de que nós, como igreja, como noiva do Senhor, devemos nos despertar para uma realidade do cristianismo atual, uma realidade que está em todas as nossas igrejas. É uma realidade que Jesus, ele fez um recorte. E que realidade é essa, Henrique? É que muitos de nós estamos na igreja, mas não estamos em Cristo.
E é isso que eu observo quando Jesus, ele traz esse alerta. Ele traz um alerta para mim e para você, que muitos estão na igreja, muitos estão ali no meio do povo, mas muitos não estão nele, em Cristo, porque é nele que nós devemos estar arraigados, porque ele é a videira verdadeira, e nós somos as varas. Então devemos estar enxertados na videira verdadeira, para que demos frutos e o fruto permaneça. É isso que a palavra de Deus ela vai nos fazer, ela vai nos trazer. Só que entrando no mérito das virgens, a gente vai entender um pouquinho melhor esse caso em tela que o Senhor Jesus ele nos traz. Entrando nesse mérito, nós percebemos uma coisa que eu achei muito interessante, queridos. Todas as personagens retratadas, todas as mulheres retratadas por Jesus como recorte para a noiva, eram virgens e traziam lamparinas. Eram virgens e traziam, algumas versões falam lâmpadas. E é importante nós entendermos que as lâmpadas, as lamparinas que elas carregavam, indicavam na verdade o caminho para o encontro do noivo. Olha que lindo. As virgens carregavam as suas lâmpadas, era uma ferramenta necessária para a noiva. Por quê? Porque era necessário ela iluminar o caminho ao encontro do noivo. Só que uma coisa linda que eu vejo aqui, Jesus nos trazendo um grande despertamento, querido, é que há aqui um estereótipo do reino. Como assim, Henrique? Se você observar, querido, o noivo Jesus, o grande noivo, ele não está querendo aquelas que aparentam ser, ele está buscando a noiva que realmente é. O que eu observo aqui é que nós temos 10 virgens com lâmpadas, mas a Bíblia diz que 5 eram loucas e 5 prudentes. Sabe o que eu observo aqui? É o Senhor Jesus deixando para mim e para você assim, ó. Aqui está sendo um recorte da minha igreja, mas eu como noivo, a fim de buscá-la, eu quero uma noiva. Eu quero uma noiva que não aparenta ser do reino. Eu quero uma noiva que seja do meu reino. É isso que o Senhor Jesus, Ele está querendo de mim e de você, meu irmão. Ele está deixando claro que não há mais espaço para sermos a aparência de noiva, Ramanassui Alabácia, mas é necessário que sejamos a noiva esperada, a noiva preparada, a noiva que está esperando o retorno do noivo, Ramanuki Assui Andecomunábria. É isso que nós precisamos entender, queridos. E quando eu olho para isso, eu vejo aqui o Senhor Jesus nos despertando. Será que eu tenho sido a noiva que Ele realmente quer? Será que eu tenho sido a noiva que me pareço como ela, mas eu não sou? Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz em sua palavra, em 1 Pedro 2,9, que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E disse para mim e para você, querido, que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, separado por Ele. Por isso que nós precisamos entender essa realidade. E aí você pensa assim, Henrique, mas por que noivas? Por que virgens? Corrigindo, por que virgens? Por que lamparinas? Jesus não poderia usar uma outra analogia, uma outra comparação? E o que me chama a atenção, querido, é que quando Jesus, aleluia, quando Jesus ele compara ali as virgens, querido, Ele está deixando claro para mim e para você, que Ele está dizendo assim, ó, são virgens, porque eu estou aqui designando aqueles e aquelas que pertencem a mim, que são minha propriedade, que são minha noiva verdadeiramente. E eu entendo aqui, meu irmão, que a virgem retratada por Jesus, Ele está trazendo um sinal de pureza e santidade que toda noiva tem que ter.
É isso que Ele está trazendo para mim e para você. E por isso que temos que nos perguntar: será que eu tenho sido santo como Ele é? Será que eu tenho observado a palavra de Deus? Quando o Senhor fala, usando ali Pedro, inspirado pelo Espírito, em 1 Pedro 1, 15 e 16, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Olha o Senhor conclamando a mim e a você, meu irmão, a viver uma vida de santidade em todo o nosso modo de viver. E meu irmão, santidade no modo de viver é em tudo, querido. Na minha boca, no meu trato, em tudo que eu fizer. Eu tenho que vigiar, eu tenho que entender essa realidade. Porque se eu sou noiva, eu tenho que estar preparado para quando Ele voltar. E querido, uma coisa que eu observo é que eu falei agora que Jesus está buscando uma noiva não que aparenta ser, mas uma noiva que é. E Ele fala isso inspirando João em Apocalipse 3:1, quando o Senhor Jesus, Ele fala lá da igreja de Sardes, lembra? Quando Ele diz assim ao anjo da igreja que está em Sardes: escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Será que eu tenho sido como essa virgem louca? Será que nós temos sido como a virgem louca ou como a virgem prudente? Será que eu tenho a aparência de que estou vivo, mas eu estou morto? Isso é o que o Senhor tem falado no meu coração. E quando eu olho para as lamparinas das moças, das virgens, querido, quando eu olho para as lamparinas, eu vejo ali o Senhor Jesus deixando claro para mim e para você a ferramenta que nós devemos usar todos os dias de nossa vida, mas que muitos têm ela, mas não sabem usar. E como assim? O que significa essa lamparina, essa lâmpada? Lembra do salmista Davi quando disse no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, inspirando o salmista? É a palavra de Deus, meu irmão, que vai ser a tua lâmpada, igreja. É a palavra de Deus que vai iluminar o teu caminho. É a palavra de Deus que vai iluminar o norte, para que você possa continuar olhando para o alvo que é Cristo, esperando o noivo Jesus. É a palavra de Deus que vai fazer isso em mim e em você. Então não podemos, irmãos, não observar a palavra. A lâmpada ali é a palavra de Deus. Porque, meu irmão, se a palavra de Deus está comigo, se eu uso a palavra de Deus como meu guia, como a lâmpada para o meu caminho, meu irmão, eu não vou ser enganado. Eu não vou ser enganado, meu irmão. E o que está tendo aí fora, querido, são ideologias progressivas contrárias aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a lâmpada para o meu e para o teu caminho. A palavra de Deus é a lâmpada para o meu e para o teu caminho, irmão. Então qualquer ideologia que se levantar vai cair por terra, porque você vai estar com a palavra na tua boca, na tua mão, para você declarar que não vai se prostrar diante de ideologias deste mundo. É por isso que precisamos, irmão, estar encorajados pelo Espírito Santo. É Ele que vai nos encorajar para que entendamos. Não é a Bíblia. Ah, não, está dizendo que agora pode. Não, agora pode não, eu vou olhar a Bíblia. É ela que vai me dizer, porque o meu manual de vida cristã é a palavra de Deus. Então é ela que vai dizer aquilo que é certo ou não. Então por isso que precisamos, assim como as prudentes, entender que a lamparina, ela tem uma missão, ela tem uma função importantíssima para a caminhada para o noivo, para a caminhada em direção ao noivo. Precisamos entender isso, querido. Só que uma coisa linda que eu vi aqui, sabe o que é? É que eu percebo, querido, que a grande diferença, eu não acabei de falar que as noivas, as virgens era tudo igual, era tudo virgem, tudo com lâmpada, tudo com lamparina. Aí você fala assim, Henrique, exteriormente eram iguais, a aparência igual. Mas o que me chama a atenção é que a grande diferença das loucas e das prudentes
não é a aparência delas, não é como elas se apresentavam no reino, mas, meu irmão, o que elas traziam consigo. Aleluia. Meu irmão, a grande diferença da louca para a prudente, meu irmão, tu que é a noiva de Cristo e vai morar no céu, a grande diferença delas, meu irmão, não é como elas se apresentavam, não é a aparência que elas tinham, mas era o que elas traziam consigo. É o que elas traziam com ela, meu irmão, que fazia a grande diferença daquele que vai morar no céu para aquele que vai ficar, meu irmão, porque não vai entrar, porque o Senhor diz: eu não vos conheço. Essa é a grande diferença, é o que elas traziam. E se você ler o texto, você vai ver que o Senhor Jesus diz que as prudentes, elas traziam uma vasilha com azeite, meu irmão. E aqui, querido, para que nós entendamos esse azeite retratado pelo Senhor Jesus, é a presença do Espírito Santo na nossa vida, meu irmão. Então, meu irmão, você só vai conseguir se a presença do Espírito Santo estiver dentro de você, se você trouxer contigo a presença do Espírito Santo, porque é Ele, meu irmão, que vai te dar combustível, que vai te dar força para você continuar a tua jornada até entrar no céu. Meu irmão, é importante que nós entendamos isso, querido. A grande diferença, queridos, é a presença do Espírito. A presença do Espírito Santo é o que torna elas aparentemente iguais fisicamente, mas aquilo que elas traziam nelas, aquilo que elas traziam com elas, é que fazia a diferença para a sua vida em direção ao noivo. E uma coisa que eu observo, fazendo uma analogia a esse trecho das virgens, o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que o que nós devemos nos preocupar não é com a nossa aparência, não é como eu aparento ser, não é como eu me apresento. É por isso que ele diz lá, inspirado pelo Espírito, que em nós há um tesouro em vasos de barro. Então a todo momento ele está dizendo assim, ó, há um tesouro dentro de mim, há um tesouro dentro de você, e esse tesouro é a presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo, é ela que vai fazer a diferença, que vai mudar o teu caráter, que vai mudar a tua realidade. Mas ó, o teu exterior é barro, você é barro, não esqueça que você é barro. A todo momento ele está dizendo isso, inspirado pelo Espírito, para que nunca esqueçamos dessa realidade. Tu não é nada, tu é barro. Agora o que está em você é poderoso. É o que está em você. É o que está em nós, meus irmãos. É o que está em nós. É o que está em nós, meu irmão. É isso que faz a diferença. Por isso Paulo afirma, querido, que o tesouro está em vaso de barro. Ele diz assim, ó, é tesouro em vaso de barro, para que a excelência, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, e quando trazemos luz às loucas, como trazemos luz às virgens loucas, nós observamos que elas têm uma visão limitada de Deus. Quando eu olho para as virgens loucas, eu vejo uma total limitação, uma visão totalmente limitada do reino de Deus. Sabe por quê, querido? Obrigado. Porque elas queriam encaixar o Senhor Jesus em um molde pré-estabelecido por elas. Sabe por quê?
por serem religiosas. As loucas, elas eram religiosas, pensavam que já estavam salvas, por isso não se preocuparam em trazer azeite, porque elas pensaram: eu já tenho azeite, eu não preciso trazer mais, porque eu já tenho aquilo que é necessário. Perceba que elas não entendiam a visão do reino, por isso que tinha uma visão totalmente limitada, porque estavam ali juntas às outras, elas acabaram negligenciando o relacionamento com Deus, achando que a presença do Espírito... Agora, meu irmão, olha que lindo que eu observei. As virgens loucas, elas achavam que a presença do Espírito Santo se limitava ao tamanho da lamparina. Aleluia! Elas achavam, meu irmão, que a presença do Espírito Santo ia se ater apenas ao tamanho da lâmpada. Elas não entendiam, querido, que a presença do Espírito ia muito além daquilo que elas podiam imaginar, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o desejo de transbordar em nós, de transbordar através de nós, para que nós possamos impactar outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, meu irmão, eu não posso limitar a presença do Espírito a uma mera lamparina. Eu não posso querer estabelecer um molde pronto para que o Senhor Jesus se encaixe ali, mas é importante que entendamos que a visão de reino, ela larga a visão do reino, ela larga o meu entendimento, e às vezes os prudentes entendiam isso, elas traziam azeite além do necessário, porque elas sabiam: eu vou precisar de azeite, de mais azeite, quanto mais azeite eu tiver é melhor, quanto mais azeite eu tiver é melhor. Por isso, meu irmão, que ela não se preocupava em ter apenas um pouquinho, elas queriam mais de Deus, porque elas entendiam que o Senhor Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu mergulho, mais tem. Quanto mais eu mergulho, mais tem. Quanto mais eu busco, mais tem de Deus para mim. Aleluia! Quanto mais eu busco a Deus, mais tem para mim, meu irmão. Ele é uma fonte inesgotável. A Bíblia diz que se eu crer no Senhor, rios de água viva, aleluia, fluirão do meu ventre, irmão. Então, meu irmão, não tem limite a presença do Senhor na minha e na tua vida. Entenda que a virgem louca, ela tinha lamparina, como eu disse no início, ela tinha lamparina, ela tinha a ferramenta necessária, mas ela não sabia usar. Ela tinha a ferramenta necessária, mas para iluminar o caminho até o noivo, mas ela não sabia usar. É o que acontece muitas vezes com o povo da igreja. Muita gente, não nessa, em outro lugar, outra igreja, tá? Muita gente, acontece, não aqui não. Acontece, a pessoa tem a lamparina, tá com a lamparina ali, ela tem a ferramenta necessária, mas ela não sabe usar. É por isso que o Senhor está nos despertando, nos trazendo um alerta para que nós possamos usar a nossa ferramenta, porque é ela que vai iluminar o caminho, meu irmão, ao encontro do noivo. Por isso que tu tem que usar, meu irmão, a tua Bíblia, a palavra de Deus, para iluminar o teu caminho, para tu não se perder. É por isso, meu irmão, então não adianta eu ter e não saber usar, não adianta. Agora, uma coisa linda que eu entendo é que as prudentes, elas estavam preocupadas em nunca ficarem sem o azeite. É por isso que eu e você somos prudentes. É por isso que eu e você somos as virgens prudentes, meu irmão. Porque nós vamos sempre nos preocupar em nunca ficar sem azeite. É por isso que nós vamos levar vasilha, e mais vasilha, e mais vasilha de azeite. Vamos enchendo de azeite, vamos enchendo até transbordar dele, até transbordar dele, meu irmão. Porque o crente que vai morar no céu é assim, ele quer se encher de azeite, da presença do Espírito, ele não se cansa de buscar a presença do Espírito. É igual aqueles crentes que bate ponto, não tem bastante? Não é aqui, outro lugar também. Tem uns crentes que a gente conhece lá em outro lugar, né? E fala assim: tô kit com Deus. Qual negócio é esse, irmão? Não tô kit, já fui domingo, bateu o ponto, só domingo que vem agora. Já tô kit com Deus, minha semana tá benção. Cantei até com Azaf. Tá ótimo. Meu irmão,
É importante que nós entendamos, como eu disse agora, prudente é aquela que está todo o tempo buscando. Eu estou na consagração, eu estou no culto de terça-feira, no culto de quinta, no culto de quarta, eu estou no culto de sábado, de sexta, de segunda. Não tem tempo ruim para mim, porque eu estou todo o tempo buscando a Deus. Eu estou em casa, eu estou no trabalho, eu estou na rua, eu estou na faculdade, eu estou em todo momento buscando a presença do Espírito, porque eu não vou limitar como a louca a presença do Senhor. Eu não vou limitar como a louca que o Senhor Jesus tem que estar ali dentro daquela lamparina. Não, eu vou muito além, porque Jesus, Ele alarga a minha mente, Ele alarga a minha visão, para que eu entenda a ideia do reino dEle. É por isso que nós precisamos entender. E quando eu olho para Prudente, eu vejo a Prudente assim, meu irmão, ali ó, buscando azeite, buscando a presença, porque na verdade ela sabe aquilo que Jesus fala na sua palavra. Lá em Levítico 6,13, a Bíblia diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, meu irmão, para que eu possa ir até o fim, para que eu possa encontrar o noivo Jesus, como a igreja, como as virgens prudentes, eu preciso entender que o fogo do Espírito, ele tem que queimar no altar do meu coração, todos os dias, continuamente, meu irmão. É isso que tem que ter o desejo do meu e do teu coração, o fogo do Espírito Santo, queimando no teu coração, todos os dias, continua. O grande segredo está aí, meu irmão, é eu estar buscando continuamente. O grande segredo, ele está aí. Agora, uma coisa que me chama a atenção, querido, é que ela fala ali um trecho que Jesus encontra elas cochilando, né? Acabaram adormecendo, tá? Por isso que precisamos buscar o Espírito Santo sempre, porque às vezes vai acontecer, às vezes você vai estar lá, passam anos, meses, mas você precisa estar ligado. Eu vou estar ali. Perceba que esse retrato de Jesus não está trazendo um caráter deficitário, um caráter ali ruim para as prudentes, não. Agora eu entendo que é Jesus fazendo um alerta, porque às vezes podemos estar ali, muitas vezes vivendo a nossa vida, o dia a dia, mas é preciso que estejamos sempre prontos, porque quando Ele surgir, nós precisamos estar preparados. É o que acontece quando Jesus chega, o noivo chega. Tu vai ler depois. Quando o noivo chega, as prudentes logo despertam. E quando despertam, elas estão como? Prontas. É aí que Jesus está esperando. É essa noiva que Ele vem buscar. É aquela noiva que está pronta, porque ela sabe assim: olha, eu não sei quando Ele vem, eu não sei o dia nem a hora que Ele vai vir, mas eu estou me preparando. Eu estou me preparando porque eu quero morar com Ele. Eu estou me preparando porque eu quero morar. Então eu estou buscando, eu estou enchendo de azeite, eu estou me enchendo do Espírito, porque eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que Ele vem. Eu não sei qual é o dia, eu não sei o mês. Já fizeram até negócio lá de cálculo. Meu irmão, não me interessa o cálculo que fizeram. Uma coisa eu sei, e eu tenho certeza, é que Ele voltará. E isso eu sei, e que eu quero morar com Ele eternamente. É isso que eu quero, meu irmão. Eu estou lá preocupado se Nostradamus, se sei lá quem lá falou. Eu não estou nem aí preocupado. Eu estou preocupado. Eu quero morar com Ele. Eu sei que Ele vai vir, vai voltar e vai buscar uma igreja pronta, lavada e remida no sangue do Cordeiro, meu irmão. Agora uma coisa para nós finalizarmos, querido, que já estou, né? Para nós finalizarmos. Você observou, meu irmão, que as loucas, elas cometem uma atitude que é muito natural no meio da igreja, não aqui, em outra. Graças a Deus, né, Epitácio? Graças a Deus. Aqui não, graças a Deus. As loucas fazem uma coisa: quando Jesus chega, o noivo, as prudentes estão prontinhas. Vamos embora. Jesus, estou aqui cheia de azeite, estou pronto para entrar no reino. As loucas falam assim: ei, prudente, me dá um pouquinho de azeite aí, para eu completar aqui. Me dá um pouquinho, está cheio. Aí está transbordando de azeite. Dá um pouquinho aqui para eu completar, só para poder ligar um pouquinho a luz aqui. Joga um pouquinho de azeite aqui. Aí a prudente fala assim: não, se eu der para você, vai faltar para mim. Eu estou entrando porque eu estou pronta. Eu estou pronta para entrar com Jesus no reino. Não, eu não posso dar para você não. Aí ela fala assim: vai lá comprar com os vendedores, vai lá comprar, vê se tu encontra. Sabe o que eu percebo aqui?
É o Senhor Jesus fazendo um alerta para mim e para você, meu irmão. Que muitas pessoas elas acham, na verdade, que o poder do Espírito Santo, ele é algo derivado de uma outra pessoa, que pode vir de uma outra pessoa para mim. É isso que eu vejo aqui. É o Senhor Jesus fazendo um alerta para mim e para você, que o poder do Espírito só vem dele. O poder do Espírito Santo só vem do Senhor Jesus. Que muitas pessoas acham que o poder do Espírito vai vir de alguém, derivado de uma pessoa. É igual aqueles crentes, Marlene, lá de outra igreja, que não é aqui, lá de outra igreja, fala assim: fulano de tal vai estar lá. O cara vira no giraia, dá uma mortal, solta no alto, cai no chão, um trem louco. É mesmo? Isso faz milagre, o trem. Aí agora, ixi, eu vou lá porque, sei lá, se eu ganho alguma coisa lá, né? Só que a pessoa ela não entendeu que na verdade o poder do Espírito não vem da pessoa, e a pessoa ela não pode transmitir para a outra isso, mas o poder do Espírito, ele vem do próprio Deus para mim e para você. Então, meu irmão, não adianta você querer terceirizar, é o crente querendo terceirizar serviço. Passa um pouquinho de unção aqui, vai, irmão, vai orar, vai buscar Deus, vai jejuar. Você vai ficar buscando aí o azeite, a unção do outro? Não, meu irmão, busca o trono direto, vai buscar direto na fonte, meu irmão. É direto na fonte que nós temos que buscar. É aqueles crentes que querem, não, me passa um pouquinho de unção aí, tu tá cheio de unção, passa um pouquinho, transfere um pouquinho. Não, meu irmão, busca direto no trono da graça, porque ele tem, meu irmão, sem medida. Ele tem sem medida para você, recalcada, transbordante, sacudida sobre mim e a tua vida, meu irmão. Então tu não precisa buscar com ninguém, não, ninguém intermediário para você, não, porque o único intermediário entre nós e Deus é o próprio Senhor Jesus. Ele é o único, meu irmão. Então não tem essa, busca direto na fonte, querido. E é claro, meu irmão, as vezes por dentes, elas estão prontas, elas estão adornadas, assim como a igreja, ela deve estar, assim como eu e você devemos estar despertados, alertas, não se curvando diante das ideologias impostas pelo príncipe deste século, não, meu irmão, mas permanecendo firme, caminhando como guerreira, porque eu e você somos guerreiros do Senhor. Foi cantado aqui, né? Nós somos o exército do Deus vivo, e nós não vamos nos contaminar com as iguarias desse mundo. Nós não vamos nos contaminar, nós não vamos nos curvar diante de bezerros de ouro, mas nós vamos continuar apenas adorando e exaltando o grande eu sou, aquele que vive de eternidade a eternidade. E é por isso que o Senhor, Ele deseja que eu e você se levante como exército, arvorando a bandeira, meu irmão, dos princípios estabelecidos na sua palavra. Você e eu não podemos ter medo, mas sejamos encorajados, levantando a bandeira, meu irmão, dos princípios estabelecidos na palavra de Deus, porque ela é a lâmpada para o nosso caminho, ela é a luz, ela é a lâmpada, ela vai nos guiar, ela vai nos dirigir, porque ela, meu irmão, é o nosso manual de vida cristã. Por isso, eu quero conclamar você, igreja, nessa noite, a fazer essa reflexão, e realmente se colocar como um exército diante de Deus, porque é isso que o Senhor tem para mim e para você. Um exército, que sejamos um exército encorajado, como as virgens prudentes, prontas e adornadas, esperando o noivo, porque ele está à porta. Precisamos estar preparados, porque ele vem nos buscar. Isso é certo, queridos. Eu agradeço.